Aos 61 anos, mãe chora ao ver filha entrar na universidade e segredos surgem. Hoje era um dia especial, um marco na vida de Marta. A cerimônia de acolhida da universidade estava prestes a começar e ela sentia o coração pulsando com uma mistura de alegria e nervosismo. Clara, sua filha de 18 anos, estava prestes a entrar pela porta como a primeira da família a conseguir esse feito monumental. O orgulho a enchia de lágrimas. Mas, à medida que cada aplauso ecoava, uma sombra em sua mente começava a emergir, arrastando lembranças de um passado que ela preferia manter enterrado. A atmosfera estava carregada de emoção. Pais sorridentes, alunos ansiosos. Marta recordava os sacrifícios que fizera. Empregos mal pagos, noites sem dormir, preocupações que a mantiveram acordada, a pequena casa onde viveram, os jantares simples, tudo girava em torno do futuro da filha. Mas havia segredos que ameaçavam estourar como um balão prestes a estourar a qualquer momento. Uma presença familiar, alguém do passado, apareceu entre a multidão. Marta congelou. Era Susana, sua antiga amiga de juventude, com quem não falava há anos. Através de um olhar cúmplice, ela sorriu. Mas havia algo mais naquele sorriso. O que Susana sabia? O que ela poderia revelar? O aperto no peito de Marta aumentou, como se alguém a estivesse pressionando. Não é apenas a felicidade pela filha, era um medo profundo que a envolvia, como um peso insuportável. Clara, você vai brilhar! Gritou uma mãe ao lado, e os aplausos explodiram mais uma vez. Marta observava, mas seu olhar estava longe. Enquanto as vozes ao redor se tornavam um zumbido, ela viu flashes de lembranças. Um homem estranho em sua porta, uma discussão acalorada, promessas quebradas. O tempo parecia distorcido. Uma chance, Clara. É tudo o que eu desejei para você. Sussurrou Marta para si mesma, mas as palavras soavam amargas. O medo de perder essa confiança construiu um muro entre elas, que crescia a cada segundo. O peso do segredo ativo a distraiu da alegria daquele dia. O que aconteceria se Clara soubesse quem realmente era sua mãe? Se soubesse do que Marta teve que abrir mão? No instante em que a cerimônia terminou, um bilhete caiu de seu bolso. Um pedaço de papel simples e amassado, que parecia ter sido deixado ali propositalmente. O que poderia ser? Com a mão tremendo, ela abriu. Você não sabe de tudo. A verdade está mais perto do que imagina. O coração parou. E enquanto a multidão se dispersava e Clara chamava, Marta se viu em um turbilhão de emoções. Primeiro, medo. Depois, a necessidade urgente de proteger a filha. Mas, por quanto tempo conseguiria esconder a verdade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah,
e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A cerimônia de acolhida parecia um sonho para Marta. Mas o bilhete pesava como uma âncora em seu coração. O que aquilo significava? Enquanto a multidão se dispersava, ela mal conseguia articular uma resposta para Clara, que se aproximava, radiante e cheia de perguntas. O orgulho da filha estava estampado em seu rosto, mas o próprio sorriso de Marta parecia desvanecer-se à medida que a inquietação crescia dentro dela. Oi, mãe! Olha, eu consegui! Demos um passo gigante! Clara exclamou, os olhos brilhando de emoção, mas a falta de resposta da mãe fez a expressão bela mudar. O que se passava na mente de Marta? Antes que ela pudesse dizer algo, um grito cortante atravessou o ar, reverberando como um trovão em um dia claro. Socorro! Alguém! Auxílio! O som veio de uma mulher do lado de fora da multidão. Todos pararam. Um grupo se deslocou apressadamente em direção à origem da voz. Sem pensar, Marta agarrou Clara pela mão e puxou-a na direção do tumulto. Quando chegaram, a cena a deixou paralisada. Um homem caído no chão, convulsionando. Sua aparência era desleixada, mas algo na maneira como ele se debatia fez o coração de Marta disparar. E então ela viu uma marca, uma tatuagem que só poderia pertencer a uma pessoa que há muito havia deixado seu mundo. Susana, o que está acontecendo? Gritou uma mãe, com preocupação no tom. Marta agarrou a mão de Clara, incapaz de desviar o olhar. Quando seus olhos se encontraram com os de Susana, uma onda de reconhecimento passou entre elas. O homem estava com uma expressão de desespero, claramente em uma luta interna. É o Carlos, Susana murmurou, sua voz falhando. Ele não está bem. Ao ouvir o nome, uma lembrança de um passado há muito esquecido fez a cabeça de Marta girar. Carlos, o homem que havia aparecido em sua porta anos atrás, o homem que fizera promessas e jogara tudo pelo ar, o mesmo homem que a trouxera a uma encruzilhada da qual nunca se recuperara totalmente. Mãe, quem é esse homem? Clara perguntou, inquieta, puxando a mão da mãe. O rosto de Marta empalideceu. O que ela poderia dizer? O que poderia esconder naquela hora? Clara, ele, as palavras escapavam. Mas antes que pudesse se explicar, uma ambulância chegou, sirenes ecoando por toda a praça. Marta estava atordoada. O que Susana sabia? O que mais poderia ser revelado? A equipe médica rapidamente começou a trabalhar, mas a tensão no ar era palpável. Mãe, me conta o que está acontecendo? E Marta se viu em um dilema. Revelar ou não? A pergunta reverberava em sua mente enquanto ela lutava contra as memórias. O segredo que nunca poderia ser compartilhado, a vergonha, a dor. Então, o inesperado aconteceu. Uma pessoa entre a multidão levantou a mão. Esse homem, ele é meu pai. As palavras cortaram o ar como um facão. Um jovem se destacou com um olhar de fúria e dor, seus olhos ardendo de indignação. O murmúrio se espalhou e o choque se espalhou como fogo.
Marta recuou, sem chão. O que isso significava? Se Carlos era o pai daquele jovem, o que isso dizia sobre sua própria história? O passado não estava apenas voltando para assombrá-la, mas atingindo a vida de Clara também. O que mais estava enterrado? O que mais estava prestes a ser exposto? O mundo de Marta estava prestes a desmoronar, e ela precisava decidir em instantes o que fazer. Clara sussurrou, sentindo o nó na garganta se apertar, enquanto a verdade começava a dançar nas sombras, pronta para vir à tona. Clara, sussurrou Marta, sentindo o nó na garganta se apertar, enquanto a verdade começava a dançar nas sombras, pronta para vir à tona. O jovem que gritou estava a poucos passos, a expressão de fúria e dor cravada em seu rosto. O murmúrio da multidão se intensificava, uma onda a se espalhar por entre as pessoas, e Marta estava paralisada, sua mente girando. Ele é meu pai, o jovem repetiu, a voz firme, mas os olhos chorosos. Ele gozou da vida enquanto nós sofremos. Você não sabe a dor que ele causou. A multidão murmurava, confusa e curiosa. Cada frase dele parecia uma flecha certeira. Marta sentiu a mão de Clara apertando a dela, como se estivesse segurando um barco à deriva em uma tempestade. Mãe, quem é esse cara? Clara perguntou de novo, agora com um pânico na voz. Marta queria se afastar, queria gritar que não era nada disso, que só poderia ser um mal-entendido, mas as palavras estavam presas. Não pode ser, ela murmurou para si mesma. O passado, que sempre tentou esquecer, agora estava bem na sua frente, exigindo respostas. Mas o que mais a chacoalhava era a consciência do olhar de Clara, confuso e ansioso. O jovem se aproximou. Cada passo era um peso. Você sabe o que ele fez, não sabe? Ele saiu fugido, deixando um rastro de mentiras e promessas quebradas. O tom dele era intenso, como se cada palavra fosse uma acusação a queimar lentamente. As pessoas ao redor começavam a formar um círculo, assistindo e esperando pela revelação. E então, algo ainda mais astuto aconteceu. Uma mulher da multidão gritou: "O que você está dizendo? Ele não é o pai dela. Esse homem é um covarde." A confusão aumentou, como se as peças de um quebra-cabeça se misturassem no ar. Marta precisava de respostas. "Esperem!" gritou, finalmente se lançando para o meio da roda, sua voz cortando o tumulto. "O que está acontecendo aqui?" O tumulto parou e todos os olhares se dirigiram para ela. O jovem a encarava fixamente, com uma expressão que misturava raiva e desespero. "Você é quem deveria responder, Marta. Você abandonou todos nós", ele disse, o ódio escorrendo de suas palavras. E nesse instante, mais uma luz se acendeu. O nome, Marta. Aquele jovem tinha que saber de algo. Então a verdade subiu como um grito silencioso dentro dela. "Você, quem você é?" O rapaz inclinou a cabeça, a ferida à sua volta mais aparente do que nunca. "Me chame de Hugo. Estou aqui para mostrar a verdade. Você não pode esconder mais." Marta fez um esforço para respirar, o coração disparando. A presença de Hugo revelava um fio que ligava os dois mundos, passado e presente, de uma maneira que ela nunca poderia imaginar.
Clara estava ao lado, ainda sem compreender. As marcas de seu rosto, a traição, a intimidade. Era um tempo que parecia ressuscitar com uma crueldade ensurdecedora. Enquanto a equipe médica trabalhava freneticamente, algo explodiu no ar. Você não é a única que sofreu com ele, gritou uma nova voz. Era Susana, mas agora havia uma nova camada de verdade em seu olhar. Algo que Marta não conseguia decriptar. Ele fez coisa que nem você sabe. E com essa revelação, o mundo de Marta começou a desmoronar. Não, isso não pode ser verdade. Marta balançava a cabeça, seu corpo tremendo. O segredo que ela mantivera não era apenas seu, mas seu eco agora se transformava em um grito coletivo que poderia alcançar Clara. Por favor, não! Isso não é o que parece. Mas a urgência não parava, e a verdade, um meteoro vindo em sua direção, não teria misericórdia. A comoção aumentava. As vozes se misturavam em um mar de confusão, gritarias e perguntas, enquanto Marta se sentia perdida em uma escuridão crescente. O que ela poderia fazer? Revelar suas falhas ou prender-se em mentiras? O futuro de Clara estava em jogo. E o passado estava prestes a ter seu momento de glória, levando com ele tudo o que ela preservara. Ela olhou para Clara, o olhar cheio de medo, e então o mundo ao redor parecia girar. A história de sua vida tomaria um rumo que ela nunca sonhara. O que aconteceria a seguir? Clara, sussurrou Marta, o nó na garganta se apertando mais. A tensão pairava no ar, o olhar de Hugo fixo e intenso. A multidão estava em um frenesi. Algumas pessoas cochichando, outras apenas observando, em busca de dentro dela. Como poderia explicar a Clara, a uma jovem cheia de sonhos, tudo o que havia em sua vida? O olhar de Hugo, cheio de dor e raiva, contava histórias de desespero e traição. Ele não estava apenas ali para acusar, estava ali para revelar. Você me abandonou, gritou Hugo, e a multidão se calou. O tom dele cortou o ar como uma faca. Deixou eu e minha mãe para trás. Você não sabe o que passou com a gente. Foi embora. Mas a dor que ele causou, minha mãe nunca se recuperou. As palavras dele reverberavam dentro da cabeça de Marta, como um eco indesejado. O peso das acusações a atingia, como se cada sílaba fosse um golpe. As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara, mas ela não dizia nada. Estava em choque, seu mundo desmoronando ao redor. Mãe, o que está acontecendo? Diante disso, Marta se viu encurralada. Eu não sei o que você pensa que sabe, começou, mas sua voz falhou. Então, algo ainda mais impactante aconteceu. Susana, que estava apenas observando até então, avançou um passo à frente. Espere! Hugo, você tem que saber a verdade! A voz dela sacudiu a multidão e todos os olhos se voltaram para ela. Marta parou, o coração batendo com força. O que mais poderia vir à tona? Susana sempre foi a melhor amiga. O que ela tinha a dizer agora? Eu tinha prometido, mas não posso deixar isso assim. Susana olhou para Marta com uma mistura de compaixão e determinação. Carlos não é o que você pensa, Hugo. Ele não tinha só uma família. Ele teve duas. As palavras pareciam ter sido disparadas de um canhão.
Marta sentiu seu estômago revirar. O que você está dizendo? Questionou, tentando controlar o pânico que crescia dentro dela. Ele teve você e teve a mim. A nossa família. Ele deixou cada um de nós pensando que éramos a única. Mas nós éramos todas apenas peças de um quebra-cabeça que ele destruiu. Ele faz isso há anos. A revelação foi brutal. Marta olhou para Hugo, que tinha uma expressão de incredulidade. Você está mentindo, ele respondeu. Mas, na própria voz dele havia uma dúvida crescente. Enquanto isso, Marta se sentiu perdida, seu mundo desmoronando. Todo o orgulho e a proteção que construíra ao redor de Clara pareciam desmoronar em uma fração de segundos. Enquanto todos tentavam digerir o que estava acontecendo, uma sirene de ambulância subiu, interrompendo o silêncio tenso. Um médico chegou, focado. Percebeu a intensidade da situação aumentando. O homem caído ainda era uma presença dolorosa ali. E a equipe médica lutava contra o tempo. O que tudo isso significava? Se Carlos tinha 2 famílias, o que mais estava escondido? Não posso acreditar que você me escondeu isso, Susana, gritou Marta, a voz embargada. O calor do confronto a envolvia, e a dor, por trás de cada palavra, era palpável. A multidão começava a murmurar novamente, a confusão tomando conta de todos. A verdade não estava apenas sendo revelada, estava se desdobrando como um papel amassado, revelando uma história inteira de dor e desgosto. Ele é um monstro, Hugo gritou. Você não pode me dizer que teve a escolha de deixá-lo ir, sem saber do que ele fez. A palavra monstro ressoou. A multidão estava dividida entre compaixão por Hugo e raiva por Carlos. E Marta percebeu que não poderia mais ignorar a complexidade da situação. As linhas entre amor e ódio, passado e presente, estavam todas se entrelaçando como um novelo de linha. O que ficaria para Clara? A resposta estava em o peso insuportável sobre os ombros de Marta. Pois enquanto ela lutava para equilibrar os pedaços de sua vida, a verdade tinha o poder de silenciar tudo ao seu redor. Então, sem perceber, ela sussurrou: e se ele não for o único que tem segredos? E nesse momento, o silêncio caiu novamente, como se fosse um botão de pausa em um filme. Os olhares se voltaram para Marta, esperando, apreensivos. O que mais poderia sair da boca dela? A multidão alertada estava prestes a descobrir que nem tudo era o que parecia. E se ele não for o único que tem segredos? A pergunta de Marta ecoou, cortando o ar pesado como uma lâmina. A multidão estava em silêncio. Medo. Marta queria protegê-la, mas a tensão crescia como uma onda, prestes a engolir tudo. Hugo não tirava os olhos de Marta. Sua expressão tocava a linha entre raiva e desespero. Eu não vou deixar você escapar tão fácil. Você me deve a verdade. E em um movimento abrupto, ele ergueu os braços. Em um instante, a multidão estava dividida, alguns olhando com empatia, outros com desprezo. E então, tudo mudou em um segundo. Do nada, um grito horrendo cortou o ar. Não! Um homem, ao lado do caído, se jogou em cima dele, como se quisesse proteger algo. Mas a cena era confusa. O que estava acontecendo?
A tensão que antes era carregada de segredos imediatamente se transformou em caos. O paramédico que tentava ajudar foi empurrado para trás. As pessoas começavam a gritar: "Afastem-se! Afastem-se!" O homem do chão, antes tão perdido, agora mordeu os lábios, um brilho de reconhecimento nos olhos. Marta teve um pressentimento horrível. Algo estava prestes a acontecer. "Carlos!" O grito do homem ecoou e a multidão congelou. "Você não pode escapar de nós, seu monstro!" Ele se virou abruptamente, apontando para Marta. "E você, sua vazia? O que sabe sobre tudo isso?" Marta olhou para Clara, a incerteza terrível nas feições de sua filha. Um arrepio percorreu sua espinha. "O que você quer dizer?" O coração dela disparava. "Ele foi o motivo da dor da minha família. A culpa não é só dele. Você também é culpada." As palavras do homem cortaram e doeram. A agitação crescia. As pessoas cochichavam, cada uma tentando montar suas próprias peças do quebra-cabeça. "O que você está dizendo?" suspirou Marta, a voz embargada. Mas o homem não esperou por resposta. Ele se virou novamente para os paramédicos. "Ele é o meu pai, me abandonou e agora está se esforçando para sair em pé." O murmúrio da multidão aumentou novamente, parecendo ter vida própria. "Você está mentindo!" gritou Hugo, olhando entre Marta e o homem, o choque estampado em seu rosto. "Não estou! Isso é real! Ele estava comigo e com você." O homem apontou para Carlos, caído e imóvel. O pânico tomou conta de Marta. Os segredos estavam se desmanchando. E cada revelação era um baque mais forte que o anterior. O tumulto continuava e Marta se sentia perdida em meio a tanta confusão. Carlos, a figura central de tudo, estava se revelando não apenas um homem falho, mas o núcleo de uma teia de vidas derrubadas. "O que mais você esconde?" ressoou na mente de Marta, mas ela sabia que havia algo mais profundo ali. "Tudo está se entrelaçando", ela pensou. O último resquício de controle que tinha escorria entre seus dedos como areia. O tempo estava se esgotando e a verdade estava justaposta em um precipício. Clara estava em seu lado, mas a proteção que Marta sempre tentou oferecer estava se escassa. Então, sem aviso, a sirene da ambulância aumentou. Um som ensurdecedor que misturava todo o horror do momento. Havia uma sensação iminente de que a vida nunca mais seria a mesma. A multidão estava em polvorosa, inquieta, e a pergunta pairava no ar: o que mais poderia acontecer? E com isso, o peso dos segredos ainda não revelados estava prestes a desmoronar não apenas a vida de Marta, mas também tudo o que Clara acreditava ser verdade. O silêncio após a pergunta de Marta parecia ensurdecedor. As pessoas ao redor estavam paralisadas, mergulhadas em suas próprias dúvidas. O jovem, ainda chamado Hugo, estava diante dela com os olhos flamejantes de raiva e desespero. O que mais ele queria? Tirar dela? A preocupação de Marta cresceu. Cada segundo parecia uma eternidade. "No entanto, isso não é só sobre você e seu pai", gritou um outro,
que estava no fundo da multidão. Pense em todos nós. Você nunca se importou. As palavras ecoaram pela praça como um trovão que sacudiu o chão sob os pés de Marta. Ela se virou, sem saber que rosto mirar. A confusão a envolvia. Carlos gemia, contorcendo-se no chão. Os paramédicos tentavam agir, mas a tensão estava fora de controle. A multidão se aglomerava mais perto, movendo-se como um corpo unido, com ansiedade e frustração palpáveis. Todos estavam à espera de uma resposta, de um desfecho. Chega! Marta gritou, finalmente se interrompendo. A voz era firme, mas os olhos ameaçavam transbordar. Vocês não entendem. Tudo o que fiz foi por... Mas as palavras não saíram. O que poderia dizer? O que poderia justificar anos de mentiras? No entanto, a multidão queria mais. Precisava da verdade. Ela olhou mais uma vez para Clara, que agora estava um passo atrás, com os olhos arregalados e cheios de uma mistura de medo e confusão. Aquilo partiu o coração de Marta. Aquela menina inocente. Sem ideia do imenso turbilhão que envolvia sua família. E então, sem avisar, tudo mudou de novo. Hugo, ainda frente a Marta, fez uma pausa, como se uma nova ideia tivesse atravessado sua mente. O rosto dele se transformou rapidamente, de raiva para algo mais sombrio. Não apenas eles. Você não sabe de tudo, não é? Sobre o que acontece com você, Marta. A multidão encolheu os ombros, o murmúrio se intensificando. O que você quer dizer? Alguém gritou. A curiosidade se misturou com a tensão. Eu sei quem você realmente é, Hugo declarou. E a revelação pareceu derreter a energia ao redor. O alvoroço se silenciou, todos aguardando a continuação. Marta hesitou, um frio pela espinha. O que ele sabia, o passado estaria prestes a explodir em sua frente. Você acha que me abandonou porque era fraca? Não. Você fez uma escolha baseada em seus próprios interesses. Ele gesticulou. A intensidade nas palavras era palpável. A confusão se transformou em uma onda de raiva. Parecia que tinha atingido um ponto sem volta. Primeiro, o espanto nos rostos, depois o olhar de desconfiança. O que ele quer dizer com isso? Soou em murmúrios pela multidão. Marta sentiu seu pulso acelerar, a respiração se tornando irregular. Hugo continuou. Seu segredo não é só sobre ele, é sobre você também. E com isso Marta ficou paralisada. A dor no peito se intensificou. Ela queria gritar, cortar a discussão, mas algo a impediu. Você não pode saber tudo. Não pode. A voz dela mal saiu, tão baixa que quase se perdeu entre os murmúrios. Mas eu sei, você é a filha de Carlos. O impacto foi como um golpe. O silêncio profundo se fez como se o tempo tivesse parado. Ninguém se atreveu a respirar. A revelação estava no ar e tudo ao redor parecia distorcido, ficcional. Isso não é verdade! Marta tentou protestar, mas não havia como. Os rostos antes confusos agora estavam em estado de choque. Pelo amor de Deus, não! Isso não faz sentido. Uma parte dela queria se enterrar naquele momento, perder a consciência em meio à dor e ao pânico. Ele não pode ser seu pai.
A voz de Clara cortou o ar. A incredulidade em seu tom a feriu como uma faca afiada. Olhou para Marta à procura de respostas, da verdade que até agora tinha sido manipulada por segredos. Marta percebeu que tudo estava desmoronando na sua frente. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Clara. Não havia como escapar da verdade. O que isso significava para ela, para toda a sua vida? A multidão agora murmurava, e o caos interior de Marta se refletia nas cabeças que se viravam. As expressões relutantes de questionamento e espanto. Hugo continuava, a determinação em seus olhos reluzindo. É hora de você enfrentar, Marta. Não pode esconder isso mais. E nesse clímax, enquanto todos esperavam pela confirmação, a situação tornou-se ainda mais dramática. Um grito atravessou a praça. Socorro! Ajuda! Alguém! Precisamos de ajuda aqui! Uma referência direta ao homem caído. Mas a urgência anunciou outro desenrolar. Marta olhou rapidamente para Carlos, então para a multidão, o coração batendo descontroladamente. E nesse instante, um espectro desconhecido surgia no horizonte. Então, você não é a única que tem segredos, não é? Uma voz feminina estrondou, cortando pelo meio do tumulto. E a verdade estava prestes a se revelar, mudando tudo uma vez mais. O silêncio após a revelação de Marta parecia tão denso que quase se podia cortar com uma faca. A multidão, antes fervendo de perguntas e acusações, agora observava em um estado de estupefação. Hugo, com os olhos fixos em Marta, tinha um brilho intenso que misturava raiva e uma espécie de satisfação sombria. Eu sabia que havia mais segredos, mas não desse tipo. Sua voz ecoava enquanto ele se aproximava, determinando o clima de tensão. Os olhares de todos estavam concentrados nela, esperando uma resposta, uma defesa, qualquer coisa que pudesse justificar os anos de omissões. Antes que Marta pudesse formular uma resposta, o grito da mulher que entrara na cena parecia trazer um terremoto para o que já era caos. Eu sou a mulher que você não sabia que existia. Aquelas palavras cortaram as expectativas no ar. Uma mulher, alta e de cabelos castanhos desgrenhados, gritava do meio da multidão. O olhar dela era de desespero e fúria. Carlos não é apenas um pai ausente, ele é um criminoso. A agitação na multidão e a reviravolta nas emoções eram palpáveis. Marta sentiu o coração parar. Um frio desceu por sua espinha. O que isso significava? O homem caído no chão, lutando por ar enquanto os paramédicos tentavam estabilizá-lo. Não era apenas Carlos. Ele era um homem com um passado obscuro que agora começava a ser desenterrado. Ele não apenas abandonou você, Hugo. Ele destruiu vidas, vidas que você nem imagina. A mulher continuou, a voz se elevando em meio à multidão confusa. Eu sou a irmã de Hugo e a história não termina aqui. Ele foi embora e nunca voltou, deixando um rastro de dor. Você não sabia a verdade. A confissão dela atingiu Marta como um soco no estômago. Uma irmã?
sussurrou Clara com os olhos arregalados. Marta se virou para a filha, vendo mistura de confusão e pânico no rosto dela. O mundo estava virando de cabeça para baixo. Os murmúrios na multidão se intensificaram. Surpreenda-se, ele teve uma família secreta, alguém gritou no fundo. Marta estava paralisada. Hugo e a mulher, que agora estava claramente aflita, eram apenas a ponta do iceberg. Carlos se ofereceu para cuidar de mim e da mamãe quando era mais jovem, Hugo declarou, a dor em sua voz tão clara quanto sua raiva. Mas ele nos abandonou. Não demore a colocar a culpa apenas nele. Marta sentiu a pressão da verdade se acumulando. O que mais Carlos poderia ter feito? Todos os quebrantos, todos os segredos agora polvilhavam o ar tão denso que mal conseguia respirar. Clara olhava para ela, com a expectativa de uma resposta, um consolo talvez, alguma história que tirasse a mulher daquela confusão. Então, o inesperado aconteceu. A verdade está mais além. A mulher que se apresentara como irmã de Hugo interrompeu. Vocês não têm ideia do que Carlos estava fazendo. O que fazemos hoje, todos os dias, é mais que um choque. Isso é por nossa sobrevivência. As palavras dela soaram como uma bomba. O que quer que Carlos tivesse feito para todos eles? O que mais estava escondido? Uma sensação de falta de ar tomou conta de Marta. O tempo estava parando e tudo o que pensava que sabia estava desmoronando. Você não pode se esconder mais, Marta, Hugo exclamou, parecendo ganhar força. Hoje é o nosso dia de justiça. Temos o poder de confrontá-lo. O olhar determinado dele fez com que Marta ficasse ainda mais apreensiva. Ela não sabia o que aconteceria a seguir, mas tinha a sensação de que a verdade, essa verdade devastadora, estava prestes a ser revelada para todos. E enquanto o caos continuava ao seu redor, o peso da culpa se acumulava. O passado estava em um crescendo ensurdecedor, e ao mesmo tempo, a única coisa que Marta podia fazer era lançar o olhar vazio para Clara, à espera do que viria a seguir. O coração dela antecipava uma reviravolta que mudaria suas vidas para sempre. E a ideia de que os segredos podiam se transformar na tragédia mais profunda a deixava paralisada. O que aconteceria quando a verdade finalmente emergisse? O silêncio após a confissão de Marta era tão denso que parecia ter vida própria. A multidão à sua volta estava em estado de choque, engolindo cada palavra que ecoava no ar. Hugo, com seu olhar intenso, parecia pronto para desferir o golpe fatal. As pessoas se aglomeravam, ansiosas por mais verdades. Enquanto a tensão crescia. Eu não sou a única que carrega segredos. Marta começou, mas a voz tremia, perdida em meio à tempestade de emoções. O que ela poderia dizer agora? As palavras escapavam como fumaça entre os dedos, e a pressão na garganta se tornava insuportável. Clara, ainda ao lado, estava em choque, os olhos fixos na mãe, mudando rapidamente entre a ansiedade e a incredulidade. Hugo, pode parar de acusar minha mãe, Clara gritou, mas seu desespero apenas apressou a confrontação. Você não sabe o que está dizendo.
E você não sabe quem realmente é. Hugo respondeu, seu tom cortante, fazendo a multidão silenciar mais uma vez. O ar parecia carregar eletricidade. Você não sabe dos segredos que sua mãe esconde. Segredos que nos afetam a todos. Mais uma vez, o silêncio pairou como uma nuvem pesada. As palavras de Hugo reverberavam, levando a uma sensação inquietante. O homem caído no chão, Carlos, estava cada vez mais envolto em confusão, enquanto a equipe médica lutava para estabilizá-lo. Uma sirene de ambulância ecoava ao fundo, criando um efeito dramático, e tudo parecia convergir num ponto crônico. Não, isso não pode ser verdade, Marta sussurrou, lutando contra as lágrimas. Um frio percorreu sua espinha ao perceber que a situação não só afetava ela, mas também a vida de Clara. Uma sombra pairava sobre elas, um peso mistura de vergonha e medo. Eu sei a verdade, Marta. A mulher que se apresentara como irmã de Hugo fez uma pausa, uma intensidade nos olhos. Carlos não é apenas um pai ausente. Ele é o homem que destruiu vidas. E ele não está apenas com problemas de saúde. Ele está fugindo de algo. O que você não sabe sobre ele? Marta congelou. O que mais poderia estar oculto? O pavor subiu e tomou conta de seu corpo. A ideia de que havia algo mais sombrio a fazer parte dessa história a deixou sem ar. Ele não é o único culpado aqui. Você sabia disso, não é? Você escondeu tudo. Não só de mim, mas da Clara também. Hugo acusou, a fúria dando força às suas palavras. O eco do Clara fez o coração de Marta disparar. E no auge do caos, o clima mudou abruptamente. A mulher, que se chamava Juliana, se virou para a multidão, os olhos ardendo com uma determinação renovada. Chega de mentiras! Gritou. Você achou que ele tinha apenas 2 famílias? Não, Marta. Ele teve 3. E uma delas sou eu. A revelação atingiu a multidão como um raio. As vozes misturadas de choque e espanto fermentavam um turbilhão. As pessoas começaram a sussurrar, cada uma absorvendo a magnitude do que acabavam de ouvir. 3 famílias? Repetiu Clara, a confusão agora dominando seu rosto. Como assim? Assim como você, eu sou filha dele, mas seu pai nunca me considerou. Eu carrego as marcas da sua traição. Juliana desabafou, lágrimas escorrendo. Você não sabe a dor que ele causou. Por anos, nós lutamos para entender e para sobreviver. Marta sentiu seu mundo girar. Tudo o que tentara proteger ruía na frente dela. Clara começava a compreender o impacto disso, mas o mais aterrorizante era perceber que seu próprio passado se misturava ao de outra mulher que carregava o mesmo fardo. Os olhares da multidão pairavam. A mistura de compaixão e julgamento visíveis. Por que você não falou antes? Você tinha uma escolha. Marta gritou, as emoções transbordando. A dor que emanava de Juliana causou uma fissura na defesa de Marta. Ambas eram vítimas de um homem fugidio. Era preciso que você soubesse a verdade, para que sua filha também soubesse. Carlos não é um pai. Ele é um predador, Juliana afirmou, mas sua voz falhou no final. A história que todos pensavam conhecer
estava se desfazendo em mentiras e traições. E enquanto as sirenes da ambulância continuavam a soar, uma nova verdade parecia querer emergir. Marta olhou para Carlos, ainda caído, e então para Clara. A confusão do momento se voltou contra ela. O que mais poderia estar enterrado nesse mar de segredos? Vocês estão todos enganados. Uma voz feminina aos fundos gritou. Há mais, há muito mais que está escondido e vocês não estão prontos para isso. Os olhares rapidamente se voltaram e a multidão ficou em expectativa. A tensão era palpável, todos esperando a nova revelação. E Marta, com o coração na garganta, percebeu que o buraco que elas cavaram, de choque. O nome Juliana pairava no ar, como uma bomba prestes a explodir. Todos esperavam por mais, mas a tensão era palpável. E antes que alguém pudesse processar o que acabara de ser revelado, um estrondo cortante interrompeu o momento. Um carro avançou em alta velocidade pela rua, derrapando na curva, e o som dos pneus arrastando o asfalto ecoou como uma sirene. Um grito disparado de maneira abrupta. "Cuidado!" alguém gritou. Mas era tarde demais. O veículo atingiu a multidão e a cena virou um caos instantâneo. As pessoas começaram a gritar. Algumas caíam, outras corriam para os lados. Marta se lançou para trás, puxando Clara junto. O coração dela disparava, o medo a fazendo tremer. "Clara, fica perto de mim!" ela gritou, enquanto olhava ao redor, a visão embaçada pela confusão. O carro tinha parado alguns metros à frente e o motorista saiu, um homem que riu enquanto olhava para o que fez. Ele estava descontrolado, falando em voz alta. "Ninguém vai escapar da verdade, sua pia de mentiras!" Ele parecia delirante, como se tivesse perdido o controle em todos os sentidos. Marta ficou paralisada. O homem parecia familiar. Um calafrio a percorreu. Ela olhou para Hugo e Juliana, que estavam juntos, os olhos arregalados em terror. "Carlos, você não pode fazer isso!" gritou Juliana. Mas o desespero de sua voz se perdeu em meio ao caos. O que estava acontecendo? A multidão começou a se dispersar, mas os olhares estavam fixos no homem que agora levantava os braços em um ato de triunfo. A verdade está aqui. A verdadeira história de Carlos. Ele abandona todos que ama. As palavras dele cortavam o ar, fazendo ecoar novas dimensões de dor. Marta sentiu o pânico crescer dentro de si. Ela se virou para Clara, que estava paralisada, com o rosto pálido. "Mãe, quem é esse homem?" A voz dela era um sussurro, mas Marta sabia que não podia esconder mais nada. O homem começou a andar em direção a Marta, os olhos ardendo de uma raiva acumulada. Você sabe o que ele fez. Você é tão culpada quanto ele." Ele se aproximou. A expressão em seu rosto era uma mistura de fúria e dor. "Quem é você?" Marta questionou, o medo transformando-se em desespero. O veículo ao fundo ainda ameaçava, e a atmosfera mudava rapidamente para uma situação sem controle. Então, o homem se aproximou mais, e com uma ferocidade em sua voz que atingiu como uma onda forte, ele disse: "Sou Pedro, o filho bastardo de Carlos.
Ele me deixou para trás também, mas não para sempre. Hoje, a verdade será revelada a todos. As palavras dele se espalharam pela multidão como fogo em palha seca. As pessoas começaram a murmurar. A incredulidade se misturava à raiva. Clara olhou para Marta, confusão transparecendo como um furo no coração dela. Mãe, por que você nunca me falou que ele tinha um filho? O que mais você esconde? Não é assim que as coisas são, Marta implorou, a voz falhando. Ela não sabia como explicar, como se defender. A realidade estava despedaçando sua proteção em segundos, e os olhos de todos estavam em chama. Carlos não é apenas um enganador. Ele destruiu tantas vidas, e agora precisamos de respostas. Pedro gritou. Um choque profundo na multidão se propagou, e as coisas pareciam girar fora de controle. Marta começou a sentir uma pontada de desespero. Ela não podia deixar Clara pensar que era culpa dela. Não. O passado continuava a se desdobrar, mais preocupações brotando a cada instante que passava. Pedro a encarava, o olhar transbordando de raiva, mas havia algo mais, uma urgência, um desespero quase palpável. Você tem que entender, não somos os únicos que sofremos. As vidas que Carlos destruiu foram muitas. O caos na cena cresceu, e com isso a verdade parecia estar bem na beira de vir à tona. O que mais poderia haver? A multidão estava prestes a descobrir a profundidade dos segredos, e Marta sentiu que não poderia mais segurar a verdade por muito tempo. O peso na sua alma a achava, e enquanto o tumulto se desenrolava, outra voz se levantou, mais alta e clara. A verdade é mais cruel do que você pode imaginar. Uma figura familiar surgiu no meio da confusão. Susana, a antiga amiga de Marta, estava ali. Vocês realmente não sabem a extensão da história, não é? Os olhares de todos se voltaram para Susana, o choque pintando as faces. Uma reviravolta inesperada, a tensão crescendo a cada palavra que prometia revelar camadas ainda mais profundas de mentiras. O que mais poderia estar escondido? O segredo parecia ser um monstro à espreita, prestes a acordar e engolir a todos. O caos se espalhou pela praça, e os gritos ecoavam como um coro de desespero. A revelação do passado de Carlos se aproximava, e todos estavam em um estado de confusão total. Marta olhou para Susana, que se adianta com um semblante determinado. Chega, é hora de acabar com este ciclo de sofrimento. Você não pode, ninguém pode, Pedro, o filho bastardo, exclamou, enquanto a adrenalina pulsava em suas veias. A multidão observava com os olhos arregalados, todos esperando que os pedaços da verdade se conectassem. Carlos não é um monstro, mas ele precisa pagar pelo que fez. Juliana adicionou, os punhos cerrados. A verdade será trágica, mas é nossa única saída. Marta respirou fundo. Os sentimentos se acumulavam como uma tempestade dentro dela. Carlos pode ter suas falhas, mas isso não muda o que eu sinto por Clara. Ela olhou para a filha, sentindo cada vez mais a dor refletida no rosto da jovem. Via a confusão que todo aquele circo lhe causava. A multidão balançava entre a raiva por Carlos e a dor por Marta. Os murmúrios foram crescendo e a tensão surgiu
como uma onda que poderia quebrar a qualquer momento. Então, um braço se levantou e as palavras de um estranho ecoaram. Savage! Havia apenas um jeito de fazer isso, mas agora não tem volta. A instabilidade na cena intensificava e o pânico estava no ar. Marta, você precisa agir. Precisamos unir forças antes que tudo desmorone. Susana gritou. Marta olhou para Clara, perdida em pensamentos. Filha, não posso deixar você ser arrastada por tudo isso. Eu fiz o que fiz para te proteger, mas agora sinto que fiz mais mal do que bem. Você não é a única a sentir dor, Pedro declarou, a verdade cortando seu coração. Eu cresci sem saber quem era, sem saber que tinha irmãos. E agora, você também está nessa merda. Mas tudo deve parar. O que Carlos fez não pode ser ignorado. As palavras dele tocaram fundo em Marta. Um apelo à verdade, enquanto as emoções borbulhavam como lava. Talvez este seja o momento de confrontá-lo. O tempo parecia paralisar enquanto ela se preparava para dar esse passo crucial. O que mais haveria ali, escondido nas sombras? Esse homem, precisamos revelar sua verdadeira face, gritou Juliana. É hora. A equipe médica que estava ali em meio à confusão olhou com seriedade e, com isso, a consciência da gravidade da situação se instalou. Carlos começava a ser carregado para a ambulância, mas o desafio estava apenas começando. Marta respirou fundo e gritou para todos. Chega de segredos! Hoje, cada um deve enfrentar a sua verdade, e nós devemos fazer isso juntos. Susana e Juliana se entreolharam, uma determinação crescente nos olhos. Precisamos expor seus crimes, Carlos. Ninguém mais será ferido por sua falsidade. Carlos, em sua imobilidade, parecia ouvir cada palavra. A multidão estava mais que disposta a agir. Uma onda de revolta e de busca por justiça começava a se formar. O medo estava ali, mas havia também esperança. E então, no meio daquela confusão toda, um silêncio inesperado se instaurou. O peso das palavras de Marta ecoou no ar. Clara, com olhos cheios de lágrimas, ficou à frente. O que vamos fazer agora? O que podemos fazer para dar isso? Marta sentiu um nó na garganta. Precisamos garantir que Carlos pague pelas escolhas que fez. Não só por nós, mas por todos que sofreu. Uma nova confiança cresceu dentro dela. Então vamos fazer isso. Juntos! Responderam em uníssono Ju e Pedro, com olhares firmes. E assim, naquele local que antes era apenas uma cerimônia de acolhida, uma nova história estava prestes a se formar. Uma história de reconciliação, dor e luta por justiça. O mundo continuava a girar, mas eles estavam determinados a escrever o futuro. Um amanhã onde segredos não fossem mais necessários, onde a verdade prevaleceria. E, com isso, a história de Marta e Clara estava apenas começando. O passado poderia ser pesado, mas a união poderia trazer clareza e esperança. E em meio a todo o tumulto, o que mais poderia surgir estava por vir. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas.
Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam isso. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você está prestes a fazer parte de algo incrível.